O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que eu poderei vencer, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que tudo está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho, Espírito Incriado,
E pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, Escândalos. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 10. Quem fizer cair um destes pequenos que creem em mim, mais lhe conviria que suspendesse uma mão em torno do pescoço e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é fatal que os escândalos venham, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Se tua mão ou teu pé te fazem cair, corta-os e lança-os de ti. Melhor é para ti entrares na vida manco ou coxo que, tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo do Éon. E se teu olho te faz cair, extrai-o e lança-o de ti. Melhor te é entrares na vida com um só olho do que, tendo dois, seres lançados na geema do fogo. Vedes, não desprezeis uns desses pequeninos, pois vos digo que os espíritos deles nos céus incessantemente veem a face de meu Pai nos céus. Explicação de Torres Pastorino. Antes de passarmos à análise do texto, examinemos o vocábulo escândalo. Muitas vezes aparece no Novo Testamento a palavra escândalo, que literalmente significa pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Pelas frases escandalizar os pequenos e pelas ações, certificamos-nos de que se trata de palavras ou ações que desviam do rumo certo. Seguindo, então, prova de reencarnação. Esse trecho constitui uma das mais insofismáveis provas de que Jesus, pelos próprios textos evangélicos, aceitava a doutrina da reencarnação, de que a reencarnação era ensinada clara e categoricamente. Essas palavras evangélicas explicam inconstantemente
a questão dos nascimentos diferentes, a razão das crianças que nascem aleijadas, cegas, surdas ou com qualquer deficiência, enquanto outras surgem no planeta perfeitas e saudáveis. Dá-nos ainda a compreender que, se algumas crianças nascem aleijadas por motivo de karmas negativo, outras assim renascem por escolha pessoal, antes da reencarnação, a fim de evitar quedas sucessivas e retardamentos prejudiciais na evolução. Então, voluntariamente interrompem o caminho do erro e enveredam pela senda do autoaperfeiçoamento, sentindo-se privadas na vida da carne daqueles órgãos que constituíram sua desgraça no passado. No versículo 10 de Mateus, lemos que os espíritos dos pequenos veem incessantemente a face do Pai nos céus. Isso contradizia a crença israelita da época, que só admitiu que tivessem a visão beatífica os anjos superiores. A expressão ver a face equivale a estar na presença e permanecer unido ao Pai. Mas aceitavam plenamente a doutrina dos anjos de guarda, acreditavam firmemente que cada criança entrava na vida acompanhado por um espírito bom, encarregado de ajudá-la, e também por um espírito mau, sempre pronto a derrubá-la. Também entre os cristãos, a crença do anjo de guarda é antiga. Explicação esotérica. Várias considerações há que fazer em pesquisa mais apurada, além das que já foram aduzidas. Inicialmente, é mister insistir no ensinamento verdadeiro do trecho. Sabemos que os evangelistas reproduziam em notas rápidas e fragmentárias os ensinos de Jesus e as palavras do Cristo através dele, para que não fossem esquecidos nem distorcidos pelos futuros membros da escola iniciática Assembleia do Caminho, sobretudo por parte dos encarregados da explicação da doutrina. Desta forma, destinavam-se os evangelhos à memorização de fatos e ensinos especializados para os irmãos. Assim, eram denominados os que se filiavam à Irmandade da Escola. Só entre eles era usado o título de irmão, e os autores dos escritos inspirados bem o sabiam, classificando os companheiros como irmãos ou santos, significando sadios, purificados. Sabiam também o que significavam as expressões pequenos, pequeninos ou crianças, criancinhas. Eram aqueles que estavam pretendendo ingresso ou começando a frequentar as reuniões ainda esotéricas, os infantes espirituais. Assim como cachorrinhos ou cães eram os profanos totalmente afastados do espiritualismo. Quando um desses pequeninos era aceito e inscrito nas primeiros cursos da escola, recebiam o nome de catecúmeno. Não foram escritos, pois, os evangelhos com endereço popular, com destinos a profanos daquela época. Essa intenção básica refletiu-se durante séculos na Igreja Romana, que reservava a leitura e o estudo evangélico apenas aos clérigos. Quando a humanidade, muito mais tarde, conquistou a maturidade que a tornou apta a compreender os textos, veio à Terra o grande missionário Lutero com a tarefa específica de vulgarizar os evangelhos entre o grande público. Mas os escritores sabiam que as anotações que registravam nos papiros e pergaminhos poderiam cair, e caíram mesmo, nas mãos profanas, sem qualquer condição nem moral nem intelectual de penetrar-lhes o aprofundamento do ensino. Daí a necessidade absoluta de transmitir o ensino verdadeiro, mas de forma velada, não de coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos, conforme Mateus, capítulo 7, versículo 6. Essa forma alegórica e simbólica seria atendida apenas pelos possuidores das chaves de decifração. Quem conhecia o segredo do cofre poderia abri-lo a qualquer momento. Do outro lado, só os fatos essenciais cuja interpretação pudessem servir de ensino é que foram anotados. Não havia necessidade nem convinha que se lançasse na publicidade incontrolada do papel um tratado completo.
Aos que haviam cursado a escola, bastariam pontos essenciais acenados, quer sobre a forma de parábola ditada por Jesus, quer sobre o disfarce de fatos e exemplos, quer sobre a forma alegórica ou simbólica dos ensinos rápidos, que o essencial era resumido apenas como esquema mnemônico. Com a natural evolução da humanidade, chegaríamos a compreender o sentido real e profundo dos ensinos evangélicos. Questão de tempo e de ascensão espiritual dos homens. A obra foi confiada aos pergaminhos. A semente foi plantada. Os frutos chegariam no tempo devido. A lição que aqui se acha oculta sobre a frase chocante de que era preferível o suicídio ao escândalo é dirigida particularmente aos encarregados do ensino nas escolas. Para o vulgo, ela assusta e faz evitar as ações erradas que possam fazer cair os companheiros fracos. Mas aos que seguem a carreira de mestrado, ela admoesta que em ensino errado, quer provocado por estudo decisioso que não chega a quebrar a capa da ignorância, quer por improvisação de conceitos, equivale a um suicídio da pior espécie. Quem, ao exaltar-se na cátedra, arrasta os pequenos de compreensão e os de boa-fé a acreditar nele, pessoa humana que se constitui ídolo vivo, intitulando-se mestre em busca de glórias, arca com responsabilidade tão imensa que chega a equivaler a um suicídio moral. Quem ensina, por falta de conhecimento, ou pior ainda, de sinceridade, a ir em busca de um Deus externo e mau, severo e vingativo, inconstante e volúvel, que, mesmo exigindo dos homens que perdoem 70 vezes 7, ele mesmo não perdoa e lança seus filhos no inferno eterno, é tão culpado perante a lei como se cometesse um suicídio. Quem distorce as verdades evangélicas interpretando-lhes as palavras para apropriar suas ideias e não no sentido real, por vezes até opostas ao ensino de Jesus, está de fato preparando armadilhas para que os pequenos retardem sua evolução. Seu sofrimento será maior do que o do suicídio na vida fora da matéria. Todos esses tipos de escândalos são inevitáveis que ocorram em vista do atraso dos homens imbuídos da vaidade ignorante e da presunção orgulhosa. Entretanto, melhor seria se apresentassem diante dos homens com sincera honestidade, coxo ou manco de conhecimento, ou meio cego de compreensão, e humildemente confessassem sua ignorância do assunto, sem a veridade de saber tudo. Muito melhor que arcar com a responsabilidade de um ensino errôneo e personalístico. O karma negativo que se cobre quando se age mal, sobretudo quando é consciente, é terrível, porque o verme do remorso não morre e o fogo da consciência não se extingue. O versículo 10 de Mateus, que avisa: não desprezeis um desses pequenos, pois vos digo que os espíritos deles nos céus incessantemente veem a face de meu Pai, traz a revelação de uma verdade ainda muito pouco divulgada. Todos nós sabemos ser constituídos de uma individualidade que se condensa em personagem para conquistar a evolução. Mas precisamos compreender que essa condensação é literalmente uma condensação, ou seja, o espírito ilimitado se reduz num corpo relativamente minúsculo, embora permaneça o espírito com as mesmas características ilimitadas. Então, enquanto está preso na personagem, está também nos céus, ligado ao Pai. No texto, vendo-lhes incessantemente a face. Não podemos dizer que uma parte do espírito se condensa e a outra parte permanece ilimitada, porque o espírito não tem partes, já que não possui extensão nem dimensão, é um todo inespacial, adimensional, ilimitado, vibracionalmente consciente em todos os planos, inclusive no plano divino. Por isso, mesmo que nossa consciência atual não o saiba nem o perceba, nós, em espírito, estamos em Deus. Nele
nos movemos, existimos e somos geração dele. Por menor e mais involuída que se apresente a nós a criatura, ali está uma manifestação visível com forma de um espírito invisível e divino em sua essência. Logo, não há motivo para desprezar alguém por ser ignorante, pobre, pequeno, aleijado ou criminoso. Essas são as aparências externas da personagem filha do mal, criatura do antissistema, vibração condensada no polo negativo de um espírito que vive incessantemente consciente no polo positivo. A sublimidade do ensino chega a estarrecer-nos, sem dúvida, mas está claro na palavra de Jesus. É nova concepção da vida, da existência do ser. Trata-se de verdadeira revelação consoladora e estimulante. Quando os homens souberem disso e se convencerem dessa realidade, o ambiente da Terra se modificará totalmente. Verdade essa que foi vivida pelos grandes seres e agora é permitida a sua divulgação ampla, pois soa a hora de alertar a todos da realidade sublime de nossa divindade substancial. A revelação gradativa reserva-nos ainda grandes surpresas e ainda outras coisas há que dizer, que virão em seu tempo determinado. Aproveitemos esse ensejo para meditar a respeito do que é um filho do homem, um ser que conquistou a duras penas a consciência de que ele verdadeiramente é um espírito unido ao Pai, pela vibração mística que constitui sua essência mais profunda. A personagem transitória e carregada de defeitos é um veículo temporário e deficiente, que apenas representa a exteriorização mínima e sem importância de uma realidade que está acima da nossa mais fértil imaginação. Irmãos, esse Evangelho, ele busca, em nós, algumas posições em que não são tão claras ou não são tão bem trabalhadas, no nosso dia a dia, mas que são importantes e que merece que nós revisitemos várias vezes até entender efetivamente os seus conceitos. Fazendo um pouco de retrocesso, o texto ele alude que os evangelhos eram anotações para as pessoas que estavam aptas a entender o viés espiritual dos ensinamentos e que eram chamados então essas pessoas de irmãos. E ele também alude que temos que interpretá-los não sobre a forma literal da palavra morta, e sim com os olhos e entendimento espiritual. Ele cobra a responsabilidade do que se colocam como instrutores e que, colocando os pequenos, espiritualmente falando, em caminho errado ou criando pedras no seu caminho de evolução, que aqui é o nome de escândalos, o verdadeiro nome de escândalos, é equivalente para essas pessoas a um suicídio moral. Ou seja, esse instrutor ele estará sujeito a todos os karmas negativos, onde informado, inclusive aqui no texto, faz uma alusão do verme do remorso não morrer e o fogo da consciência não se extinguir. Ressalta a visão deturpada de ensinar sobre um Deus externo e mau, severo e vingativo, que mesmo exigindo dos homens que perdoem 70 vezes 7, ele não perdoa e lança os seus filhos no inferno eterno. Ou seja, totalmente discrepante. E pede que aproveitemos a oportunidade de meditar a respeito do que é o Filho do Homem, ou seja, todos nós somos qualificados como Filho do Homem, ensinando que é um ser que conquistou a duras penas, ou seja, através de trabalho árduo e interno, a consciência de que ele verdadeiramente é um espírito unido ao Pai em essência, que a personalidade, ou seja, o nosso corpo, o nosso eu, matéria, é transitória e carregada de defeitos, e que é um veículo temporário e deficiente que apenas representa a exteriorização. E se todos somos assim,
Qual é a diferença entre nós e o nosso irmão que está ao nosso lado? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.